TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje o Márcio Luciano Vilbert. Ele que é de Canela, aqui no Rio Grande do Sul, e vai nos contar sua trajetória de vida, como foi sua vida antes de Jesus. Ele vai contar para nós algumas experiências que Deus permita ele tenha tido e venha contribuir, né, para essa entrevista. Seja muito bem-vindo, irmão Márcio, e já aproveitando, já quero introduzir essa chamada aqui, dizendo que ele pouco é conhecido como irmão Márcio, mas como Pipoca é bem conhecido. Seja bem-vindo, muito obrigada, irmão, por aceitar o nosso convite. Quero te passar, então, a palavra para que tu te apresentes. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Que Deus abençoe a cada um, né? E, bom, Pipoca, né? Márcio Luciano Vilbert, né? Pipoca aqui da cidade de Canela, né? Sou pai de 2 filhos, né? O Henrique e a Vitória. Tenho um neto, Pedro. Sou casado com a Carla Rejane Tchepo, como eu sempre falo, a metade da minha laranja, né? E nós nascemos em Canela, né? Eu nasci em Canela, me criei em Canela, e hoje, há 31 anos, trabalho de açougueiro, minha parte profissional. Sou apresentador numa das maiores churrascarias aqui da nossa região, Churrascaria Garfo Bombacha. Nós temos um show folclórico. Opa, que bacana! E eu faço parte desse show. Trabalho há 36 anos lá, né? Paralelo com o meu trabalho. E hoje o Pipoca é resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmão, conta para nós então, como é que era o Pipoca antes de conhecer o Senhor? Como é que era a tua vida? Não sei se isso aconteceu já na tua infância, esse encontro com Jesus, ou se isso aconteceu mais tarde, mas tenta contar para nós assim a tua trajetória de vida lá, desde a tua infância. Bom, eu venho de uma família de católicos, né? Então, eu perdi a minha mãe, né? Minha mãe tinha 47 anos, né? Eu tinha 18 anos de idade, 17 para 18 anos, quando eu perdi minha mãe. Aí, depois, o meu pai, ele foi morar na praia, né? Em Tramandaí, que nós tínhamos casa lá, e ele foi para lá. E nesse meio tempo, eu fiquei um pouco com a minha irmã, mas ao mesmo tempo, a minha avó ainda era viva e ela frequentava uma igreja evangélica, igrejinha. E naquela época eu ia para lá, passar os finais de semana lá com a minha avó, e o ônibus passava e pegava, né? Pegava os irmãos. E eu ia mais para andar de ônibus, né, irmã? Isso Então, lá naquela faixa etária dos 17, 18, quando a isso, tua mãe 17, faleceu. 18. E daí, mas sempre continuamos, né? Aquilo nunca me tocou, assim, porque era uma fase, assim, que a gente nem pensava, né? Mas nem pensava muito, eu, né? Tipo assim, que eu ia ser resgatado, né? E daí, depois, né, foi indo nesse meio tempo. Com 19 anos eu casei, né? Com 19 anos. Puxa, bem 19 novo. anos. Com 19 anos eu conheci minha esposa e casei. E daí, nesse meio tempo, eu sempre trabalhei, né? E a minha profissão, eu sempre toquei também em conjuntos aí no mundo, né? Dessa parte tradicionalista que tu E tens a apresentação a gente folclórica. fazia muito show fora também, né? E o que acontecia, né, irmã? Eu tive filho novo, né? Daí logo já veio o Henrique, né? O meu filho. E daí a minha esposa
sempre trabalhou no hospital, sempre trabalhou no hospital aqui na cidade de Canela. Mas o que que acontecia, né, irmã? Antes era uma vida muito tumultuada. Era uma vida assim que eu não tinha parado. Quando tu pensava que eu estava aqui em Canela, eu já estava em outra cidade trabalhando. A gente tinha show. Quando a gente não tinha, a gente sempre envolvido, né, com coisas do mundo em termos né, eu sempre participei em CTG, sempre fui coordenador de invernada, né, ensinando as crianças a dançarem. E a tua esposa Sempre, também participava desses eventos? não muito. Não? Aí é que vem o que da questão, né, daquela, né, irmã? Sim. E o que que aconteceu, né? Eu fui esquecendo um pouco da minha família, né, irmã? Fui esquecendo um pouco, né? Mas tudo bem. Até ali, né? Tudo bem não, mas, né? A minha Sim, esposa mas continuavam. continuamos e continuamos, e a minha esposa, né, aguentando tudo aquilo, né? Tipo assim, porque a gente tinha hora para sair, não tinha hora para voltar. E tu sabe que a noite proporciona muitas coisas, né? Muitas. Muitas coisas, né? Então, eu teve uma época assim que eu me perdi em termos assim de sair muito, de deixar minha esposa sair com os amigos, sabe? Daí o que que vem, né? Vem todas aquelas contendas, vem a mentira, né? Vem um monte de coisa, né, irmã? E nós estávamos num casamento, daí nesse meio tempo veio a Vitória, daí veio a minha filha, Veio a filha agora. veio a minha filha, daí veio a Vitória. Daí eu acho que foi pior ainda, sabe? Assim, em termos de eu ser um esposo, ser um pai zeloso, né? Eu sempre pensava para mim, irmã, que o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar, dar o sustento para eles, para mim isso estava ótimo, né? Às vezes me perguntavam, né? Ah, é a tua esposa, Pipoca. Ah, ela não gosta de vinho, Uhum. mas ela tem tudo. Ela Sim. tem carro, ela tem casa, ela tem. Se chegar a precisar, ela tem o dinheiro para comprar o que ela quer. A gente mora num local bem central, e se ela não tiver o dinheiro, ela pode ir num dos mercados maiores aqui de Canela, que é onde é que eu trabalho, ela pode pegar o que ela quiser. Isso para mim era o suficiente, era o que importava. Já era satisfatório para a família, segundo o teu ponto de vista, né? E tu E acreditas que com a vinda, então, da tua filha, tornou mais complexo ainda, porque a é, falta do pai talvez tenha se tornado ainda mais difícil, né? Assim, sim, para tua sim. esposa, principalmente, né? Imagine ela com dois daí, né? Sim. E deu uma diferença eles têm uma diferença de 1 ano e meio, né? Ah, De bem diferença um do outro. pouca diferença, né, irmão? Mas nesse meio tempo, né, mãe, esse era o meu pensamento, né? E foi indo, e veio contendas, e vinha mentira, e vinha traição, e veio traição, né? E veio. E nesse meio tempo, assim, depois dos filhos grandes já, né? E eu sempre levando a vida daquele jeito. Depois dos filhos grandes já, aconteceu uma fatalidade, né? Que o meu filho estava junto, né? E foi um senhor que eles foram derrubar uma árvore, né? Casualmente, meu filho estava junto lá nesse lugar e essa árvore veio a óbito esse senhor, né? Ó, Senhor. E daí meu filho era muito amigo dele, assim, né? Sofreu muito com isso. Sofreu muito. E quem apacentou ele, irmã, foi o presbítero o Paulo, que era daqui de Canela, Sim. Paulo Competente. E daí, irmã, aquilo me tocou muito, assim. E o seu Paulo começou a vir aqui, o meu filho daí já estava grande, já era ele não era de maior ainda, não era ainda. E daí ele começou a ir nos grupos familiares, ele fez uma terapia, ele começou a ir nos grupos familiares, ele começou a ir na igreja, e E aquilo foi me chamando a atenção, sabe? tudo começou pela vida do teu filho, então, irmão. Tudo pelo meu filho, é. E aquilo foi me chamando a atenção. Mas eu, ao mesmo tempo, eu nunca deixei, né, irmã, daquela vida ainda que eu levava, né? Sim. Não, nunca. E daí ele me deixou o link, a minha esposa tinha o link para acessar o culto.
E justo aquele dia, assim, eu peguei, assim, e acessei aqui em casa. Sim. E o meu filho estava lá e deu um testemunho. O testemunho dele, ele disse, até ele falou assim, né, que ele queria ver ainda Deus ia tocar no nosso coração de nós entrar por aquela porta que ele tinha entrado. Olha E só. aquilo, e aquilo me tocou muito, sabe, irmão? Eu até fico meio emocionado, assim, sabe? Acredito. Porque ele nem, talvez ele nem soubesse que vocês teriam Estava acessado. assistindo. Não sabia, né? Uh-uh. Nem imaginava. E daí, irmã, aquilo assim me tocou muito. Mas ao mesmo tempo ainda eu fiquei ainda relevando, né? Daí o pastor Paulo, né, como eu trabalho no comércio, ele ia lá também comprar lá no comércio onde é que eu trabalho, né? Daí ele dizia: "Vamos no culto, irmã, vamos no culto, vamos no grupo familiar". E eu sempre me esquivando assim, né, de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? E daí um certo dia eu cheguei assim quando estava na ruína, sabe, irmã? Quando o casamento estava na ruína, assim, Tava estava. por acabar mesmo. Tava areia, já tava só tinha 2 baldinhos de areia só. Daí eu cheguei em casa do meu trabalho e eu disse para minha esposa: arruma uma roupa que eu vou tomar banho rápido. E tu tá pronta? Diz ela bem assim: ué, onde é que nós vamos? Nós vamos sair. E ela se arrumou assim, eu tomei banho rápido e nós saímos. Ela disse: onde é que nós vamos? Eu disse: nós vamos no culto. Diz ela: sério? Sério. Ela queria. Ela queria. Ela queria. E nós fomos, né, irmã? Nós fomos assim, nós fomos muito bem recebidos, né? Nossa, até parece que tô vendo toda aquela cena, assim. E daí nós fomos ainda na época que a gente assistiu no Trivídeo ainda, né? Sim. É daquela época ainda, né? Tu lembra quantos anos faz isso, irmão? Fazem 5 anos já. 5 anos? 5 para 6 anos já. E, a, e daí aquilo né, tipo assim, eu não entendia muito, né, irmã? Não entendia, né, assim, mas admirado com tudo aquilo, né? Daí nunca Chamou me atenção, assim. chamou a atenção. Daí veio um irmão, né, fez uma oração, né, para mim, perguntou se eu aceitava uma oração, eu digo, não, com certeza. Daí isso foi numa terça-feira, daí no domingo era o culto aqui em Canela, era de manhã, era pela parte da manhã. Daí como a gente trabalha, né, na parte da manhã eu não tinha como ir assim, né? Mas aí nós começamos em Gramado. Meu filho começou em Gramado, nós começamos indo no culto em Gramado. Vocês acompanharam ele. E começamos a ir no culto. Daí nesse meio tempo, irmã, veio uns outros colegas nossos também, que a gente nunca imaginava que a gente ia se encontrar ali, que o mundo tinha dispersado a gente desde a infância. E um dia eu estava lá sentado no culto, daqui um pouco olhei na porta assim, entrando uma colega minha. Diz ela: meu Deus, até tu aí. Sim, admirou-se ela. Daí depois veio um outro casal amigo nosso também. Olha as E as histórias providências de assim, Deus, né, irmão? e as histórias assim, sabe, uma diferente e a outra assim, ah, quase igual a nossa também, assim, né? Ah, o testemunho deles bem parecido com o da família de vocês. E, e daí essa minha colega um dia daí nós no grupo familiar, né? Daí foi aberto um grupo familiar lá na casa dela. Eles moravam no interior. E daí o pastor Paulo, daí vamos descer as águas. Daí eu bem sério, assim, só se for agora. Tipo assim, diz ele. Então, daí a minha colega bem assim, então vai ser lá no sítio. Eu disse, então tá, amém. E daí, irmã, foi um dia assim, um domingo de muita chuva, de muita chuva. Choveu muito, tava frio, assim, foi de muita chuva. E lá que eu deixei o velho homem. Glória a Deus. Lá eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador. E hoje, né, assim, é uma mudança radical, né? É uma coisa, nossa, é um trabalhar na vida da gente que é só por Deus mesmo, né? E nessa mesma oportunidade, tua esposa também e a filha também já frequentavam junto, claro. A minha filha não, irmã. A filha A não. minha,
A minha filha ainda não. Nós temos, Amém. sabe? Eu sempre falo, eu tinha uma época que eu queria que eles fossem igual a mim daí, né? Mas aí aquilo foi me descortinando e me tirando aquelas escamas dos olhos, né? Que tem que ser no tempo do Senhor, né? Isso aí. Eu estava até falando assim, eu estava até sendo às vezes até meio importuno, sabe? Uhum, uhum. E agora assim já não. Eu não. Amém. Hoje ela é casada, né? Ela tem a bênção do casamento dela, né? Amém. Nós temos um neto que foi Sim. do fruto, né, dela, né, e do esposo dela, que é o Pedro, né, que é o nosso neto. E é como tu dissesse, né, irmão? Tem um tempo para todas as coisas. Assim como teve o teu, também tem o dela, né? Mas a tua É, esposa fez o batismo junto contigo daí. junto, foi Glória a Deus. eu Que nunca me benção. esqueço, sabe, irmã, foi eu, a Marta, né, que é a irmã Marta, que é minha colega, né, que é uma benção, né, e foi nós três, assim. Nosso pastor Paulo dizia assim, ô que rompe os céus agora, né, e vem o sol, né, foi muito, assim, uma coisa para mim, irmã, assim, eu jamais, porque eu pensava assim, por que eu vou ser batizado? Se eu já sou batizado. Eu pensava isso para mim, Sim. né? E daí eu fui indo, e eu sou muito curioso, sabe, irmã? Eu sou muito curioso, assim, eu sou muito, né, eu gosto de ler, eu gosto, né, de olhar, de assistir. Eu sou mais de escutar, para mim gravar, para mim, do que eu ler. Eu gosto de, sabe, eu tenho que ter um áudio mesmo, né? Na minha mente é o áudio. Sim. E eu daí comecei, daí o pastor Paulo, nunca me esqueço, daí me deu uns CDs, né? Me deu o CD do batismo, que eu não me esqueço até hoje, né? Não me esqueço até hoje que ele compartilhar daquela irmã que ela foi se batizar pensando que era uma festa, né? Toda arrumada, de cabelo arrumado, né? Se Deus nosso Senhor quiser ainda, amém, eu vou conhecer ela, porque eu não, Amém. né? E, e ela contou tudo aquilo, e aquilo assim parecia que me tocava muito, sabe, irmã? Eu já sou sentimental, assim, eu choro se tu me chamar de bonito conforme a situação, eu choro. Mas se tu me chamar de feio, eu choro também, sabe? Emotivo, né? Então, eu escutava aquele CD, às vezes a minha folga é sempre na segunda-feira. Aquilo assim me tocava, muitas vezes até chorar, eu chorava aqui sozinho aqui dentro da minha casa, sabe? De E tanto que daí foi Deus estava onde, falando já contigo, né, é, irmão? E o teu batismo foi mais ou menos há cerca de 5 anos ou demorou um pouquinho assim depois que tu começaste a frequentar os cultos? Não, como nós começamos a frequentar os cultos, e daí depois, assim, deu 3 meses, assim, daí nós já se batizamos. Ah, foi rápido. Ainda meio que eu relutei ainda, né? O pastor Paulo dizia bem assim, eu ia carrer com a malha muito grossa, daí tu passava pelo meio, ele dizia assim. Irmão, e assim, hoje, como é que tu consideras assim a tua vida hoje? Se fosse possível, se for possível assim, né, fazer um paralelo assim, uma comparação com a tua vida antes, assim, eu gostaria que tu desse esse depoimento aí para nós, o Pipoca antes de tudo isso lá, naquela vida, né, de liberdade no mundo, assim, e o Pipoca hoje, que é um pai de família, um avô. O que tu diz para nós desse paralelo entre a tua vida antes e depois de Jesus? Olha, irmão, isso agora eu tô falando, passa um filme na cabeça da gente, né? Primeiro, hoje, né? Hoje nosso propósito, eu e minha esposa, foi caminhar junto. Amém. E hoje eu me vejo um homem digno, um homem de Deus, um homem, né? A gente erra, com certeza, mas a gente se conserta também, né? Deus é maravilhoso. E a mudança em mim, até a minha filha, né? O meu filho, né? Eu era assim, eu não era muito de conversar, sabe, irmão? Eu era assim, qualquer coisa eu já dava um grito meio forte, parecia que eu queria amedrontar eles assim, né? E hoje já não, né?
Hoje eu sei, né, o discernimento da palavra, sei que um marido tem que ser zeloso com a sua esposa, com a sua cônjuge, né? As dores que eu sinto, ela sente, as dores que ela sente, eu sinto, né? Nós somos um corpo só hoje. Fico pensando na diferença que a tua esposa deve notar, assim, né, irmão? Deve Nossa, ser muito grande, assim. foi assim, irmã, foi uma coisa, sabe que eu não tinha vício, irmã, de álcool, de drogas, nunca tive, sabe? Então, mas eu tinha esse vício de não parar dentro da minha casa. A minha casa era o meu último refúgio, era a minha casa, né? E hoje se tu quiser me achar, é aqui na minha casa, né? Glória a Deus. É aqui na minha casa, né? E assim, nesse meio tempo, sabe, irmã, foi que nós se batizamos, daí que vem a tribulação, né? Sim. Nossa, nossa, daí veio assim, aquilo vinha pedrado de tudo que era jeito, né? Nós amém, nós ali relutando e vamos lá, e vamos indo, né? E, e sempre tem algo, né? Como, mas hoje a Não, gente já irmão, lida com outro tipo, né, e irmã? também é importante, assim, a gente esclarecer para os irmãos, para as pessoas que estão nos assistindo, que como é que Deus trabalha numa vida se ela não tem nenhum subsídio, assim, se ela não tem um produto dele, né, dentro daquelas vidas. Então, por que aumentou? Porque ali já havia a possibilidade de Deus colocar ordem naquela casa, né? Então, ele aumentou a intensidade das dificuldades para que o processo fosse rápido também, né? Para colocar É, ordem na casa, né? e assim, irmã, sabe, foi uma coisa. Hoje, assim, eu me vejo. Tem. A gente. Todo dia a gente está aprendendo a palavra, né? Acho que a gente tem que se alimentar todo dia. Eu tenho isso comigo, né? E quando eu comecei, assim, às vezes eu assistia, né, o culto, assistia uma pregação, tem que se negar para a carne. Eu pensava assim, meu Deus, o que que é isso, né? Que é isso, se negar para a carne? Mas eu muito curioso, né? Às vezes perguntava, né, para um, para outro, né, assim, os irmãos mais velhos que eu conhecia, né? Sim, Eles foram me explicando, aquilo foi se descortinando, sabe, irmã? E hoje, assim, eu não sei viver, eu acho, sem a palavra, não é? Sabe? Eu glória a não me Deus. imagino fora dali, não me imagino, sabe? Né? Até Então, nós temos agora a dica do mês agora, né? Santuário de Voz, né? De Santuário Deus de sobre Deus, vós, sois né? vós. Esse foi o nosso seminário aqui da nossa igreja Logo passado. que vocês iniciaram? Aham. Puxa. Então, assim, foi uma coisa assim que voltou de novo, assim, para tu relembrar tudo aquilo, sabe? Uhum. E eu hoje, assim, no meu trabalho, sabe, irmã, no meu trabalho também, eu trabalho, né? Eu sempre digo que Deus já me abençoava além de sem eu saber, né? Hoje eu agradeço Ele, né? Amém. Porque hoje eu trabalho nas duas maiores casas que tem aqui na nossa cidade, né? Tipo no açougue, que é algo que qualquer açougueiro quer trabalhar ali onde é que eu trabalho hoje, né? Que é uma das maiores casas de carne, e na Sim. churrascaria, que é o lugar que é onde que qualquer pessoa que faz parte artística, que trabalha com música, que quer trabalhar lá, né? Então eu digo, eu era abençoado, só que eu não sabia, e hoje eu agradeço a Deus, né? E E hoje, ontem, assim, hoje tu és plenamente certo de que és muito abençoado. e ontem, assim, e hoje e lá no começo, irmã, assim, eu tinha um pouco de vergonha, vou ser bem sério dizer, Uhum. de falar da palavra, de dar um cartão de oração, sabe? Eu tinha, assim, ficava de, o que que eles vão falar de mim, né? Eu andava, né, no mundo aqui bem louco agora, né, querer, né, falar de Deus, eles vão achar que eu tô ficando louco, né? Acho que Mas, irmão, todos nós passamos por essa fase aí, né, irmão? né? E daí aquilo, assim, foi me encorajando cada vez mais, né? Foi me encorajando cada vez mais, e hoje, assim, ah, lá na churrascaria, antes da gente entrar no palco, tenho uma colega que divide, que faz o mesmo trabalho do que eu, e a gente faz uma oração antes de entrar. Glória a Deus. Nós temos um outro menininho também que
que eles são evangélicos também, né? Daí às vezes eu digo para ele, Enzo, puxa a oração, hein? Né? E ele puxa a oração. E os outros nossos colegas, hoje, a gente nota, assim, não que a gente tem que ser destaque, mas a, a gente lida com um modo diferente, né? Sim. Irmão, Mas calmo. o que que é essa atividade artística? Conta pra nós aí que vocês fazem. Aqui em Canela nós temos uma churrascaria há 37 anos, que é a churrascaria Garfo e Bombacha. É uma churrascaria que é a única churrascaria aqui da nossa região, aqui de Canela, Gramado, São Francisco de Paula, que tem um show folclórico. Olha, Ela tem um show folclórico, ela tem uma música ao vivo, ela tem a música ao vivo, e depois tem 1 hora e 30 minutos de show folclórico. Aí conta um pouco, né, da história do Rio Grande do Sul, fala um pouco das danças. isso eventualmente é marcado nesse Isso. dia vai acontecer o show folclórico. Daí as pessoas Temos então, agenda da churrascaria sempre abertas na terça, na quinta, no sábado à noite e no domingo ao meio-dia. Mas como a gente se reveza, né? Eu tenho uma outra colega que eu ajudei ela, ensinei ela também. Antes era só eu. Aí mas ficava muito. todos os dias, todos esses dias tem tem o Todos esses show. dias tem o evento. Todos esses dias. Olha, Terça, quinta, sábado à noite e domingo ao meio-dia. puxa, Eventualmente, às vezes tem o show na sexta, depende do número de pessoas, às vezes tem na sim. quarta, depende, porque eles trabalham com reservas. É só com Ah, reservas que entendi. É eles bem trabalham. organizado. É uma casa que cabe 900 pessoas sentadas, né? Olha, É muito realmente grande, é grande grande, a é grande, churrascaria. é grande, é grande, é grande. E até para aguentar, né? Tudo que aconteceu, né? Tudo que a gente já passou nesse mundo, né? Aí aguentar, né, esses 37 anos de em pé com aquele, né, com toda aquela equipe, né? Nós somos Sim. só na parte do palco, irmã, para tu ter uma ideia, nós somos em torno de 34 a 35 pessoas. Ora, puxa, todo esse grupo Todo o todo elenco. faz a atividade essa. É, É do grupo de dança, é músico, é técnico de som, técnico de luz, é mas que camarim. bacana, irmão. Já fiquei bem curiosa para ir nessa churrascaria. Amei. Quando tu vieres a Canela, aí ou tu entra lá no Instagram, tu vai olhar, Churrascaria Garfo e Bombacha, tu vai ver. Ah, mas vou assistir, vou olhar mesmo. Que Aí legal. será bem-vinda, com certeza, quando tu Muito vieres aqui em obrigada. casa, com certeza, né? Ter tua Que família. joia. Irmão, e assim, ó, se te fizesse uma proposta, olha, Márcio, sei lá, uma proposta financeira, uma boa proposta. Mas só que tu teria que deixar Jesus, Márcio, a voltar aquela tua vida de antes lá. O que tu me diz, Márcio? Ia te sacudir ou hoje tu diria nem pensar? Olha, irmã, eu acho que pode vir com a pintar de ouro naquela. Não, Glória a Deus. até pelo, porque eu não quero passar o que eu passei. Porque eu procurava tudo aquilo antes, irmã, para preencher aquele vazio que estava dentro de mim, né? Eu me dispersava, eu procurava isso porque eu tinha um vazio dentro de mim. Mas eu glorifico a Deus sempre assim porque eu já era um escolhido dele, né? Amém. Eu já era um escolhido, né? Que benção isso. E a gente sabe que a gente é escolhido desde do ventre da mãe da gente, né? Então, aqueles sinais que eu tinha lá quando eu ia com a minha avó, às vezes não era porque eu pensava que era para andar de ônibus, já era para mim sentir algo, né? Amém. Então, eu falo assim que eu acho que irmã, hoje assim, por honra e glória do Senhor, né? E cada vez a gente vai que nem o apóstolo falou aquele dia, né? Nós temos que devorar a palavra, né? Sim. Nós temos que saciar, mastigar, devorar ela. E bem rapidinho assim, sabe, irmã, eu vou te falar que eu fui abençoado, né? A primeira daí, nesse meio tempo também eu fui ungido a levita, né? Olha, que Daí, interessante, irmão. Tu... daí comecei a tocar bateria na igreja, né? Mas que coisa boa.
E daí, foi, né? Daí também tem os outros irmãos também que tocam, né? A gente, Sim. né, tem que é da mesa de som, às vezes ele toca também, e assim a gente vai, né? Olha. E, e quando é oração e louvor, a gente se reveza, né? Se Uhum. a gente vê que vai dar 8 louvores, cada um toca 3, 4, né? É de Deus, né? Com certeza. E A vida é ele, muito diferente hoje, né, irmão? nossa, e eu não deixo de ir, né? E o dia da adoração e louvor é sempre a primeira quarta do mês, né? E Sim. na quarta-feira é sempre o meu grupo familiar, né? Ah, É sim. sempre o nosso grupo familiar. Daí eu mando o link, né, para as pessoas comparecerem lá aqui, né? Claro. E já foram pessoas, já, sabe? Já foram pessoas que eu mandei o link, Acredito. que hoje o grupo familiar não ia ser na minha casa, mas ia ser no templo, que ia ter adoração e Uhum, louvor, uhum. né? E já foi pessoas lá. Ah, coisa boa, glória a Deus. Irmão E Márcio, depois, né, desculpa, só pode para. falar. Eu já tomei conta da tua entrevista, Não, não, mas é pra tu falares mesmo. e daí depois, né, agora, né? Certo dia cheguei no culto, né? Que eu nunca me esqueço, aquilo marcou muito, né? Que o nosso presbítero falou, né? Que cada um tinha sua cadeira marcada com seu nome ali, né? Cada irmão tinha sua cadeira com seu nome marcado ali, né? Uhum. E aquilo, e a minha esposa sempre diz, né? Nós vamos sentar onde, né? E eu tenho muita renite, né? Eu não posso muito com ar-condicionado e coisa. Eu disse, eu vou sentar no meu lugar, que lá tá o meu nome naquela cadeira, né? E a gente senta, né? No mesmo lugar, assim, próximo, ou no mesmo lugar, né? E daí o presbítero desceu, né? Terminou o culto dele bem assim, basta semana eu tenho que falar contigo. Eu disse, amém? Daí, irmã, veio um convite para mim participar, né? Veio um convite para mim participar na rádio aqui, né? Para fazer parte do Pra grupo da, fazer da rádio. isso, do Olha, Céu na terra, né? Daí disse, irmão, Deus já faz tempo que tá me, me tocou e eu tá falando comigo e eu, sabe, e é agora, irmão. O ah, que que tu acha? Daí, né, ele disse, eu vou te deixar tu ficar bem à vontade, daí essa semana tu me fala, né, até já para tu ir interagindo já lá, né, com os outros irmãos, né, eu disse, sim. daí, irmã, cheguei em casa, aqui nessa mesa onde é que eu estou aqui, né, nós na hora do almoço, daí eu disse para minha esposa, Carla, adivinha o que aconteceu? Ela, o que que aconteceu? Eu fui convidado para trabalhar na rádio. Daí diz ela, ai, que legal, que bom. Daí eu bem sério para ela, assim. Disse, sim, e o meu sono do meio-dia? Ela me olhou assim, ela largou assim o talher, já bem assim. E tu vai pensar ainda? Daí eu disse, por quê? Daí ela, não é tu que me fala que para Deus a gente não tem que pensar, a gente tem que servir. Amém. Aquilo me constrangeu tanto, sabe? Tanto que no Já mesmo decidiu na hora. momento, daí eu já peguei meu telefone e disse mandei uma mensagem pro, pro nosso presbítero, digo, tudo ok, quando é que eu começo? Glória a Deus. Por honra e glória do Senhor, né? Até né? Que foi ali que eu vi, né? O que que é se negar para a carne? Amém. O que que é se negar para a carne? Aquele entendimento que eu escutava muito lá, hoje eu estou vendo, né? Hoje Deus me descortinou aquilo ali, Hoje está né? tendo a experiência prática, né, irmão? Então, hoje nós fizemos, eu faço parte, né? Faço parte da mesa, né? Nós temos um programa que é gente que faz na quinta, né? Eu vou de terça a quinta, Uhum. É, né? é faz tempo já que tu estás participando? E vai fazer um mês agora já. Ah, então já está habituado ao ritmo ali. Já tá. E então, nossa, e tá muito bom, assim, eu nem sono não tenho mais. Os 2 primeiros dias eu te confesso, assim, que foi, né, foi um trabalhar. Depois, Acredito. né, agora nem no dia da minha folga eu não deito mais ao meio-dia para dormir. Ô, benção, Deus até isso já Glória a rompeu. Deus. Que bacana. Legal, Márcio. Muito, muito bom assim teu testemunho. Quero te convidar então a deixar umas considerações finais aí para as pessoas que estão assistindo. O que tu gostarias de deixar como uma mensagem final?
Bom, eu quero deixar a todos, né, os que estão assistindo, né, que não desistam de Deus, né. E Jesus Cristo, ele é o único que não desiste da gente, né. E por mais que muitas vezes a gente esquece, às vezes, de fazer uma premissa, esquece de agradecer, esquece de louvar, esquece de falar o nome dele, né? Mas ele sempre está junto com a gente. Eu só tenho a dizer para vocês, assim, que por honra e glória do Senhor, assim, né? A minha casa hoje serve ao Senhor. Amém. Depois que a gente também abriu o grupo familiar, né? A gente nota, assim, né? Que nós temos o grupo familiar na quarta-feira. E não desistam, irmãos. Não, tribulação vai vir, com certeza vai vir. Mas hoje eu tenho certeza que a minha casa hoje não está naqueles 2 baldes de areia, como eu falei lá no começo da nossa entrevista, né? Hoje a nossa casa está solidada na rocha. Glória a Deus. Pode vir vento, pode vir chuva, né? Amém. Que a gente vai saber a lidar com tudo esses empecilhos que tem, né? E esse mundo, né? A gente sabe, né? Que oferece muita coisa, né? Às vezes para tirar o foco da gente, né? Mas a gente tem que ser mais forte e pedir para Deus continuar no caminho dele e não deixar, né, essas coisas do inimigo a tirar a gente do foco, porque com certeza hoje a gente serve ao dono de todas as coisas, né? Ele fez Amém. tudo. Então, Amém, não... irmão. Amém. Muito Amém. obrigada, irmão Pipoca. Eu quero te agradecer e também, assim, abençoar a tua vida, abençoar a tua família e profetizar prosperidade sobre vocês e te dizer, assim, que foi um prazer poder compartilhar contigo a tua experiência de vida e também agradecer a vocês que estão nos assistindo, que tivemos aqui mais uma oportunidade de crescimento espiritual com essa experiência do nosso irmão. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.